O Mahabharata, volume 2, capítulo 30, o pesar de Yudhishthira. Enquanto Vyasadeva falava, os pandas chegaram, indo até diante de Gandhari, ofereceram seus respeitos, tocando um após o outro os seus pés. Derramando lágrimas, Gandhari disse a Vyasadeva: Não carrego nenhum sentimento negativo contra os Pandavas, ó sábio, mas a mágoa abalou meu coração, os Kauravas, tomados de orgulho e arrogância, pereceram devido à tolice de Duryodhana e de seus conselheiros, conquanto eu não culpe os pandas, fizeram algo que não julgo aceitável. Bhima derrubou meu filho com um golpe iníquo, seu golpear certamente não foi conforme a virtude. Bhima já foi informado por Krishna acerca do poder de Gandhari, outorgara ao seu filho por meio de seu olhar, respondeu a rainha. Quer o golpe haja sido justo, quer não, era a única maneira pela qual teu filho poderia ser morto, que certamente sabes, ó rainha. O vicioso príncipe comportou-se muitíssimo traiçoeiramente em relação a nós, e por muitas ocasiões sequer pensou em uma virtude, assim mereceu ser morto por quaisquer meios possíveis. Sem o matar, o Yudhishthira não poderia estabelecer um reinado justo. Por conseguinte, fiz o que estava dentro do meu poder. Derrubei-o em batalha exatamente como eu o prometera. Se eu não houvesse sido refreado por Yudhishthira, havê-lo-ia feito muito antes, no dia em que insultou a filha de Drupada. Bhima considerava o verdadeiro motivo pelo qual haver matado Duryodhana com um golpe baixo da cintura não era pecaminoso, era Krishna haver ordenado que assim o fizesse. Afinal, a virtude tinha que sua nascente em Krishna e destinava-se exclusivamente a prazer-lhe. Sabendo que a fé de Gandhari em Krishna não era igual à sua, Bhima não se valeu desse argumento, o qual somente descresceria qualquer respeito que ela tivesse por Krishna. A voz de Gandhari hesitou. Foste supremamente desumano, Bhima. Como pudeste beber o sangue do Shasha? É certo que somente um Rakshasa faria semelhante coisa. Bhima não experimentava qualquer remorso, mas explicou-se à rainha. Ó casta rainha, informo-te que não deixei seu sangue passar por meus dentes. Quando Dushasana cometeu seus crimes contra Drupadi, fiz um terrível voto sob a influência do ódio. Caso eu não cumprisse o voto, a minha reputação haver-se-ia maculada e eu seria conhecido como um homem inveraz. Não deves atribuir alguma falta a mim, ó Gandhari, porquanto não represaste teus filhos antes. Agora não deves culpar a minha pessoa inocente. Pensando em seus filhos, Gandhari chorou silenciosamente, seu corpo frágil e delicado tremia, e criadas correram para sustentá-la. Transcorrido algum tempo, a rainha se recompôs e disse: Por que, ó Bhima, não poupaste sequer um único dos meus filhos? Sem amparo, como haveremos de sobreviver a este mundo? Com sua ira novamente em ascensão, a rainha solicitou: Onde está o Yudhishthira? Desejo dirigir-me ao filho mais velho de Pano. Trêmulo, com as palmas das mãos unidas, o Yudhishthira se pôs perante a Gandhari e disse: Ei-lo, ó rainha, o cruel destruidor de teus filhos, mereço tua imprecação, porquanto sou a raiz da grande aniquilação, amaldiçoe-me. Pronto, ó rainha, não me importo com o reino, com riquezas, nem mesmo com minha própria vida. Sendo causador da morte de parentes e amigos, revelei-me um homem nécio e alguém que odeia a própria família. Gandhari esforçou-se de modo a controlar sua exasperação, ciente da fraqueza de seu marido e da pecaminosidade de seus filhos, e pensando nas palavras de Vyasadeva, conteve-se e não proferiu nenhuma maldição. Era óbvio que o Yudhishthira já sentia mais remorso e sofrimento que o necessário. Nada obstante, não deveria haver permitido Bhima perpetrasse seus atos viciosos contra os seus dois filhos mais velhos. Através da venda do seu em torno de sua cabeça, Gandhari sentiu seus olhos queimarem nas chamas da fúria. Embora houvesse utilizado muito seu poder ascético quando abençoou Duryodhana, seu poder não se exaurira. Né? Ela ergueu levemente a venda e olhou por baixo dos pés de Yudhishthira. Quando fez, os dedos de Yudhishthira, cujas unhas eram perfeitamente cuidadas, foram queimados e assumiram uma coloração marrom. Vendo isso, Arjuna recuou, colocando-se atrás de Krishna. Yudhishthira, entretanto, não reagiu. Gandhari, controlando-se, falou aos irmãos de modo a tranquilizá-los. Disse-lhes que buscassem por Kunti, que ansiava revê-los. Os irmãos então estiveram com sua mãe, vendo-as pela primeira vez desde que o exílio,
Conde chorou, cobrindo sua face com uma toalha. Depois de prantear por algum tempo, abraçou e acariciou repetidamente seus filhos, lamentando as feridas e cicatrizes de seus corpos. Diante de Conde, Drôpade jogou-se ao chão, molhando os pés com suas lágrimas. Ó venerável mulher, para onde foram todos os teus netos? Vendo-te em tão calamitosa situação, por que não vêm eles a ti? Ó mãe, como posso viver? E que valor existe em um reino agora? Ai, ai, meus filhos já não mais estão aqui. Kunti levantou Drôpade e consolou-a. Conforme dirigia a palavra a lastimosa esposa dos Pândavas, Dhritarashtra e Gandhari se fizeram presentes, conduzidos por criados. Ouvindo Drôpade chorar, Gandhari disse: Não te angusties assim, querida filha. A terrível carnificina que se deu foi autoria do irresistível curso do tempo. Tudo foi predito por Vidura e Krishna, ambos os quais tentaram em vão estabelecer a paz. Quando pensou em Krishna, Gandhari sentiu sua ira ser suscitada mais uma vez. Apesar dele haver tentado sem sucesso estabelecer a paz, poderia haver forçado uma conciliação se assim houvesse querido. Tinha ele a seu comando um vasto exército constituído dos mais poderosos guerreiros sobre a terra. Mais do que isso, contudo, diziam ser ele uma encarnação do Senhor Supremo, em virtude que nada era além de suas capacidades. Gandhari sentia, em última instância, tudo era culpa de Krishna. Os rishis até mesmo disseram que a devastação dos guerreiros fora seu arranjo divino. Depois de solicitar que Krishna se colocasse diante dela, Gandhari disse: Os Pandavas e Kauravas extirpados, ó Krishna, bem diante de teus olhos, por que fostes indiferente se podias haver impedido o massacre ao Madhava? Dado haveres permitido deliberadamente essa destruição universal, deves viver agora as consequências. Qualquer pequeno mérito que obtive em consequência do serviço ao meu cônjuge, uso para amaldiçoar-te, o portador de disco, dado que insensivelmente permitiste que os Kurus e os Pandavas se matassem. Serás o destruidor dos teus próprios parentes. Ó Govinda, após o 36º ano a contar de hoje, hás de tirar a vida de teus próprios membros familiares em uma peleja fratricida, depois de que morrerás finalmente de modo infame. As mulheres de tua família então chorarão assim como fazem agora as mulheres Kurus. Krishna baixou sua cabeça e uniu as palmas de suas mãos. Suas palavras concretizar-se-ão a mulher casta. E não existe alguém neste mundo que possa exterminar os Vrishnis e Jadavas. Amaldiçoando-me, auxiliaste-me, haja vista que há muito eu me perguntava como levar meus familiares deste mundo. Nem os deuses, nem os Gandharvas, nem os Asuras podem matá-los, eles destarte matar-se-ão. Os pandas, ao ouvirem a maldição de Gandhari e a resposta de Krishna, entreolharam-se estupefatos, foi como ficaram eles. O pensamento da partida de Krishna, mesmo que distante em 36 anos, era insuportável. Como viveriam em sua ausência, olhavam para ele com lágrimas em seus olhos. Derramando afetuosamente seu olhar sobre os Pandavas, Krishna disse: Ergue-te, ó Gandhari, e te desfaz de tua aflição. Teu filho Duryodhana, quem nem tua pessoa nem teu esposo se tiveram, era malicioso e cheio de inveja e prepotência. Por que culpas outros por teus próprios erros? Desde o princípio não deverias haver permitido que teu filho vivesse, porque ele era a personificação da hostilidade e da desobediência aos mais velhos. Encontrou-se com um fim apropriado. Abandona tua inútil tristeza, pois ceder a mesma somente a fará crescer. Assim como uma mulher brahmana gera filhos para praticarem austeridades, uma mulher vaixya gera filhos para cuidarem das vacas, uma mulher kshatriya gera filhos para serem mortos em batalha e para nenhum outro fim. Quando Krishna concluiu, em silêncio manteve-se Gandhari. Dhritarashtra então perguntou a Yudhishthira para onde acreditava haverem ido os guerreiros após mortos em batalha. Pela graça do Rishi Lomasha, Yudhishthira respondeu: Foi-me permitida a visão de onde estavam os heróis. Todos eles alcançaram as moradas celestes dos deuses, mesmo aqueles que pereceram enquanto fugiam, ascenderam às regiões do contínuo prazer. Com efeito, porque morreram na presença de Krishna,
Todos os guerreiros mortos indubitavelmente lograram destinos auspiciosos. Confortado por Udishthira, Dhritarashtra ordenou que os ritos fúnebres fossem realizados para seus filhos e seguidores. Milhares de brahmanas entoavam o hino do Samaveda, né? Do Rigveda, enquanto piras funerárias ardiam ao longo de toda a margem do rio. Os Kurus entraram no rio e imergiram-se até a cintura a fim de oferecer oblações de água sagrada aos seus parentes falecidos. O choro de mulheres tomava o éter, fazendo-se ouvir acima dos mantras dos brahmanas. Quando os pandas estavam prestes a entrar no rio, de modo a fazerem suas oferendas fúnebres, Krishna prostrou-se e disse baixo: Ó heróis, ofereço uma oblação a Karna, aquele refugiante guerreiro belíssimo na batalha e sempre contente em lutar, era filho de Surya e meu primogênito. E era ele vosso irmão mais velho. Os 5 irmãos chocaram-se, entreolharam-se, o destiriaram no que há muitos suspeitavam que Karna era de origem divina. Era muitíssimo improvável que tão magnífico beligerante houvesse nascido de um Shudra. Mas seu irmão? Como jamais descobriram isso, porque Kunti não lhes disse? Alto chorou Udishthira, era certo que sua mãe, como sempre, falara a verdade. O Pandava falou em surpresa. Ó nobre mulher, eras tu a mãe de Karna, o combatente similar um oceano de ondas de flechas, tubarões e de braços poderosos a bramir de vibrações de cordas metálicas? Eras a mãe daquele que jurou eterna inimizade a Arjuna e que ninguém senão Arjuna podia deter? Como guardaste segredo deste fato como um homem escondendo fogo sobre a dobra de sua veste? Conta-nos como ele se tornou seu filho e por que isso nos escondeste? Ai de mim, vítima de uma dor ainda maior do que experimentei quando recebi a nova de que Abhimanyu morrera. Yudhishthira chorou novamente, além de todas as demais personalidades respeitáveis mortas na guerra, também causara a morte de seu próprio irmão mais velho. Se houvesse sido informado anteriormente acerca da identidade de Karna, a guerra poderia ter sido evitada. Duryodhana sequer cogitaria lutar sem ele. Unidos a Karna, os pandas haveriam sido invencíveis. Trêmula, Kunti disse: Tem pena de mim, querido filho. Há muito guardo esse segredo, temerosa das consequências de contá-lo a alguém. Quando eu ainda era uma donzela, gerei esse poderoso guerreiro. Algumas vezes pensei em revelar-te, mas algo sempre me fazia hesitar. Agora, vendo que morreu justamente com os seus filhos e não possui ninguém para oferecer seus ritos finais, não mais me é possível esconder a verdade. A mente de Kunti remeteu-se ao fatídico dia em que Surya entrara em seu quarto. Ela olhou para o Ganges, que fluía agora exatamente como no dia em que depositaram em suas águas a cesta o pequeno Karna. Em um choro soluçado, caiu ao chão de Shirahyu, correu pela face de sua mão refrescante. Ó mãe, deves haver sofrido imensamente. Ó Karna, para onde foste sem te dirigires a nós como teus irmãos mais novos? Yudhishthira olhou para Krishna, que de pé no rio, com água até a sua cintura, fazia oferendas para as almas partidas. Certamente fora por suas inescrutáveis razões que não lhe contara a verdade ateniente a Karna. Kunti, no entanto, deveria haver confiado neles. Se antes houvesse revelado a identidade de Karna, muitíssimo sangue não precisaria haver sido derramado. Uma voz trementente, com a sua mente anuivada, Yudhishthira disse: Ó mãe, conta-me como Karna nasceu e como foi rejeitado. Não há dúvidas de que os deuses cumpriram algum plano através de ti, ó dama gentil. Uma história Kunti narrou aos seus filhos, que ouviram muitíssimo surpresos. Era um estranho curso de destino fazer Karna, o mais velho dos Pandavas e o filho do mais poderosíssimo deus do sol, separar-se no nascimento de sua herança e conferir-lhe o papel de inimigo de seus próprios irmãos. Todos os irmãos olharam para Krishna, que saía da água, com a água escorrendo para o seu corpo, brilhava como o fulguroso sol da tarde. Quando se aproximou de Kunti e dos Pandavas, o Yudhishthira disse-lhe que Kunti acabara de contar-lhes. Unindo as palmas de suas mãos, indagou o Senhor: por que jamais não nos foi contado? Krishna respondeu: foi por amor à minha tia que não revelei o segredo dela. Todavia, ó rei,
Karna sabia da verdade, a despeito que não foi possível afastá-lo da sua lealdade a Duryodhana, embora conhecesse as consequências. Com teus irmãos, deves agora lhe oferecer os ritos apropriados. Quando seus filhos entraram no rio, suas lágrimas permaneceram por algum tempo silenciosamente, fazendo suas ofertas a Karna e todos os seus parentes falecidos. Quando concluíram, Destira fez arranjos para que permanecessem na margem do rio pelo mês que viria. Com base nas injunções escriturais, ordenou que todos vivessem ali por 30 dias, de modo a fazerem oferendas diárias aos mortos. Quando caiu a noite, os pandas sentaram com Krishna, foram rodeados por numerosos rishis, encabeçados por Narada, Yudhishthira. Indagou de Narada sobre Karna, desejou saber todo o detalhe de sua vida. Narada narrou a história completa, contou como como Karna fora criado por Adhirata Irada. Devido à sua poderosa natureza, procurou pelo melhor treinamento nas artes marciais. Sua inimizade para Arjuna nascera quando Drona recusou-se a aceitá-lo como aluno, vendo-o como filho de um quadrigário. Quando Karna foi assim rejeitado, partiu, porém, determinado a retornar e a humilhá-lo, derrotando seu melhor aluno. Foi então a Parashurama e treinou-se, mas posteriormente foi amaldiçoado devido à sua falsidade. Após ouvir sobre Karna, inclusive sua promessa a Kunti, de que não mataria seus irmãos, exceto Arjuna, Yudhishthira pranteou. Voltando-se a Kunti, disse: se ao menos Karna houvesse vindo a mim como um irmão, certamente eu haveria dado a terra a ele e evitado essa calamidade. Como líder dos Pandavas haveria brilhado neste mundo, assim como Indra brilha no paraíso. Kunti puxou seu sário branco sobre sua cabeça, lágrimas escorriam livremente por sua face, conforme respondeu: ó filho, ó grande herói, não deves pensar dessa maneira. Tentei ao máximo de minha capacidade convencer Karna de que era melhor para ele, mas não me deu ouvidos. Mesmo seu pai, o imponente Surya, apareceu-lhe em um sonho e tentou persuadi-lo, mas sem sucesso. Nem Surya nem eu pudemos reverter sua aversão aos Pandavas. Vendo-me firmemente sob a influência do destino, determinado a prejudicar-te, desistir de tentar mudá-lo e deixei-o. Tudo somente haveria piorado caso eu houvesse te informado de sua identidade. Destira cobriu sua face com mãos e suspirou à mãe: não te culpo por teu silêncio, pois é certo que foi movido pelo destino supremo. Não obstante, sinto que isso deverias haver-me segredado. Eu, por conseguinte, digo que doravante nenhuma mulher poderá guardar um segredo. Vendo Yudhishthira pesaroso, Narada disse: ó rei, não cedes ao pesar, conquistaste um mundo justo, de modo justo a terra, mediante a força dos teus braços. Sempre fixo em teus deveres, escapastes da guerra com vida, e agora és inconcurso regente do planeta, porque não regozijas, desejo que tudo fique bem contigo. Levanta-te e assume a posição que te cabe. Alegra teus amigos e conduz o mundo no caminho da probidade. Yudhishthira, malgrado as palavras do Rishi, mostrou-se infeliz deveras. A revelação de sua mãe sobre Karna apenas acrescera seu remorso. Certamente os guerreiros mortos haviam ferido as regiões superiores, mas enquanto as viúvas e os órfãos, que eram milhões, Yudhishthira preocupava-se com o povo como um pai amoroso e eterno. O mundo agora estava repleto de crianças e mulheres aflitas, sem protetores. Sobriamente ele disse: o melhor dos sábios ganhou o mundo por confiar em Krishna, pelo favor dos Brahmanas, pela força de Bhima e Arjuna. Nada obstante, um grande arrependimento pesa em minha mente. Matei todos os meus parentes apenas porque eu desejei a posse do reino. Porque causei o perecer dos ambos filhos de Subhadra e Draupadi, a minha vitória santíssima parece pouco melhor do que a derrota. A tristeza daquelas gentis mulheres parte o meu coração. Graças a mim há inumeráveis mulheres sem igual situação. Como seria possível gozar a terra? Yudhishthira externalizou sua ansiedade, louvando o perdão e o autocontrole, censurou a vida kshatriya, que era sempre permeada de violência e fúria. Conquanto houvesse executado
crupulosamente seus deveres, sua natureza era mais de um brahmana do que um guerreiro. Krishna e seus irmãos verbalizou sua intenção de dedicar o restante de sua vida a penitências. Guerreamos como cães que se enfrentam por um pedaço de carne, agora não mais desejamos a carne. Desfazer-me-ei da mesma. Todo esforço foi infrutífero, dado que não logramos nosso objetivo, tampouco nossos inimigos lograram deles. Os viciosos Kauravas, dedicando-se à vontade do tolo rei Dhritarashtra, encontraram-se com a destruição e os remanentes queimados foram deixados para nós. Hei de recolher-me à floresta, abandonando meu apego a este mundo, com minha mente fixa em renúncia, alcançarei aquela meta sempre buscada pelos ascetas e sábios, que Bhima se torne o rei, ou que tu, Arjuna, com Krishna como teu querido amigo, não mais visita-me o desejo de reinar a terra. O Mahabharata, volume 2, capítulo 30, o pesar de Yudhishthira. Yudhishthira calou-se, Arjuna olhou para Krishna, em seguida de volta para o Yudhishthira, lambeu o canto de seus lábios e franziu as sobrancelhas. A noite já se fizera presente, e as chamas do fogo sagrado, junto ao qual estavam sentados, projetavam um brilho alaranjado sobre sua bela face, que se avermelhou quando respondeu. Como, ó Senhor, falas semelhantes palavras? Havendo conquistado teus inimigos, és agora o legítimo regente do mundo. És um kshatriya, logo é teu dever proteger as pessoas. A pobreza é algo condizente com os rishis, mas não com os reis. Aqueles que são reis, ao contrário, têm a de realizar sacrifícios, então distribuir riquezas aos necessitados. Com efeito, mediante o uso apropriado das riquezas, monarcas piedosos ampliam sua virtude e fama. O mundo carece de um líder e é tua responsabilidade religiosa assumir esse papel. Seguindo os passos de Lipa, Nahusha, Ambarisha e tantos outros grandes reis, em nossa linhagem, tu te deves tornar imperador da terra. Como alguém como tu poderia aceitar algum outro caminho? Yudhishthira permaneceu em silêncio, não se convencendo. Finalmente disse: Não posso aceitar teu louvor à riqueza e ao apego mundano. Centra a tua mente em teu eu interior e compreenderás o que digo. Meu único querer é abandonar a vida materialista e adotar o caminho trilhado pelos mendicantes. Este mundo é uma ilusão que somente os homens tolos anelam. Doravante aceitarei somente o que for absolutamente necessário à minha sobrevivência, dedicando meu tempo à austeridade e à meditação. Mesmo enquanto apenas imagino tal vida, sinto a felicidade nascida do desapego. Permita-me recolher-me para a floresta e concentrar-me na meta e alcançar a morada eterna do Espírito Supremo. Bhima então manifestou-se. Como Arjuna frustrou-se vendo Yudhishthira relutar em reger após tanto esforço, empreendido a fim de reaver o reino, sua voz ecoou na noite de quietude. Certamente, ó rei, teu entendimento da verdade neste caso é como alguém que, embora tolamente recite os Vedas, nada conhece de seu significado. Censurando os deveres dos reis, aspiras a uma vida indolente. Se conhecêssemos essa intenção sua, não haveríamos lutado. Porém, sim, lutamos. Se abandonares agora o teu dever, a extirpação dos filhos de Dhritarashtra foi um ato destituído de sentido. Entretanto, prosseguiu Bhima, os sábios disseram que matar nossos inimigos e conduzir um governo íntegro é o que nos é apropriado fazer. Kshatriyas possuem perdão e autocontrole, exercitam essas qualidades cumprindo seus próprios deveres em vez dos deveres alheios. Retirares-te agora seria como alguém que, após matar seus muitos inimigos, finalmente morre por suas próprias mãos, ou como uma pessoa que subiu em uma árvore para apanhar o mel e caiu antes de saborear seu gosto doce, ou como um homem faminto que consegue comida e em seguida recusa-se a comer. Bhima continuou citando símiles e condenando a planejada renúncia de Yudhishthira. Apontou que os deveres de um rei eram ordenados pelo próprio Senhor Supremo
e, portanto, não eram passíveis de censura. A renúncia somente era aprovada para reis quando se encontravam velhos ou derrotados. Enquanto possuísse força e habilidade, um kshatriya virtuoso deveria esforçar-se de sorte a reinar e proteger as pessoas. Bhima concluiu: ó rei, se alguém pudesse granjear a perfeição simplesmente por meio da renúncia, as montanhas e árvores seriam seres perfeitos. Dado que todas elas vivem vidas de renúncia, não prejudicam ninguém e praticam celibato. Verdadeira renúncia é cumprir os deveres pessoais segundo o desejo do Senhor Supremo. O mundo se com todos os seres agindo de acordo com a natureza que Deus lhes conferiu. Aquele que se abstém da ação jamais pode hesitar. Yudhishthira não quebrou seu silêncio. Arjuna disse: ó rei, há uma história de tempos idos mencionadas nos Vedas em relação aos méritos relativos da renúncia e da ação. Ouve-me repeti-la agora. Arjuna contou uma história concernente a alguns jovens brahmanas que haviam ido para a floresta, havendo abandonado seus deveres, determinados a viver uma vida renunciada. Indra teve com eles na forma de um pássaro e perguntou-lhes o que faziam. Quando lhe responderam, ele disse: semelhante curso de ação é desaprovado pela escritura. Os Vedas definem o dever do Brahmana. O homem que abandona seu dever é condenado e rejeitado. Por outro lado, aquele que realiza seu dever somente porque este tem que ser realizado e que vive dos remanentes do sacrifício depois que fez oferendas ao Supremo e aos parentes ancestrais, deuses e convidados, tal homem alcança metas normalmente difíceis de serem alcançadas. Em verdade, inexiste algo mais difícil do que a vida de um chefe de família cumpridor de suas obrigações, vida esta que ao fim conduz ao genuíno desapego de toda a mundanidade. Esse é o caminho certo da integridade. Arjuna explicou como os brahmanas, então, rejeitaram a sua vida de renúncia prematura e reassumiram seus deveres e alcançaram o sucesso. Yudhishthira prosseguia em silêncio. Nakula, então, também tentou encorajar seu irmão mais velho a aceitar seu dever régio. Citando injunções védicas, escreveu os sacrifícios destinados aos kshatriyas. A prescrição aos reis era que deveriam renunciar seu tesouro distribuindo o mesmo em caridade aos brahmanas e às pessoas em geral em grandes sacrifícios. Deixar tudo para trás e ir para a floresta simplesmente não era de acordo com os princípios védicos para o monarca. Cabe-lhe realizar sacrifícios para o bem das pessoas e agir como seu protetor. Se abandonasse tais deveres em nome da renúncia, resultaria em nada além de desastre para si e para os seus subordinados. A verdadeira renúncia é algo interno, não externo. Aquele que cumpre seu dever em uma postura de desapego é o verdadeiro renunciante e não o homem que se desapega do dever em si. Em seguida, Saradeva tomou a palavra, concordando com seus irmãos. Com Yudhishthira sentado em silêncio em meio aos rishis conduzindo seu fogo sacrificial, Saradeva disse: ó soberano, é difícil renunciar aos apegos materiais mediante a cessação do trabalho. Que nossos inimigos recebam o mérito destinado àqueles que renunciam ao trabalho, porém cuja mente ainda anseia por coisas materiais. Por outro lado, que nossos amigos tenham o mérito granjeado por aqueles que regem o mundo havendo-se desfeito dos apegos internos. A palavra mama, meu, é morte, ao passo que seu antônimo, nama, é o eterno Brahman. É a morte e o Brahman o que impele todos os homens à ação. O homem sábio, livre das falsas concepções do eu em virtude de experimentar sua natureza como o espírito eterno, trabalha sem apego aos resultados. Seu trabalho de start é espiritual e ele alcança o Brahman. Aquele homem que ainda deseja os frutos de sua ação, no entanto, mesmo caso viva na floresta, vive nas garras da morte. Em verdade, ó rei, mesmo a inação é considerada ação se o sujeito deseja algum resultado. Por conseguinte, cumpre teu dever em uma disposição desapegada e ofere perpétua virtude. Mesmo depois que se pronunciaram seus irmãos, o Yudhishthira nada disse. Ele já tinha conhecido do que falaram e não era possível negar a verdade de suas palavras. Malgrado isso, seu coração não estava inclinado a reinar o mundo.
Sentado, mantinha seu olhar fixo em um ponto qualquer no chão. O compassivo Pândava pensou em Bhishma, ainda prostrado no campo de batalha, em seu leito de flechas, e em Drona, quem mataram cruelmente, encarna seu próprio irmão, que matara antes mesmo de conhecer seu parentesco com ele. Yudhishthira pensou em Abhimanyu, nos filhos de Draupadi, em suas jovens esposas, todas chorando a perda de seus cônjuges. Se ele houvesse repelido seu desejo de possuir metade do reino, nenhum deles haveria perecido. Duryodhana, não obstante seus defeitos, era um eficiente administrador. Que necessidade havia de destruir tantas vidas? Vendo a melancolia do seu esposo, Draupadi disse confortantemente: Ó rei, teus irmãos tentam convencer-te do que é certo até a rouquidão, mas tu nada respondes. Ó Senhor, quando residimos na floresta, sofrendo com o frio, o vento e o sol, dissestes a teus irmãos: Logo ceifaremos a vida de Duryodhana em batalha e reaveremos o nosso reino. Ó melhor dos homens em virtude, conquanto isso haja se concretizado, entristestes os nossos corações com a sua relutância. Todos os teus irmãos são como personalidades celestiais. Cada um de vós é capaz de governar o universo com todos os seus seres móveis e inertes. Se eu houvesse me casado com apenas um de vós, minha felicidade haveria sido completa. Não há dúvidas que é alguma sorte de insanidade que agora toma conta de ti, porque outra razão estarias disposto a renunciar teus deveres prescritos. Não cedas a esse contrassenso, empunhando o cetro e o açoite de punição, rege a Deus a terra com justiça, adora os deuses com sacrifícios, faz caridade e subjuga os transgressores. Deste modo, meu Senhor, torna-te feliz e regozija teus irmãos. Yudhishthira ainda não mostrara nenhum sinal de que pretendia responder. Grilos podiam ser ouvidos na floresta próximo, enquanto os Pandavas permaneceram sentados em silêncio. Na arena sacrificial, os Brahmanas murmuravam mantras védicos e entonavam os santos nomes do Supremo. Krishna olhou para o Yudhishthira com compaixão, mas não se expressou em palavras. Bhima, cada vez mais impaciente com seu irmão mais velho, tomou mais uma vez a palavra, tentando mudar a determinação de Yudhishthira. Por bondade, perdoa-me, ó rei, mas não me é possível tolerar em silêncio tua fraqueza. Tudo pelo que trabalhamos tão arduamente agora está sob ameaça devido à tua desorientação. Pareces haver perdido o teu bom senso, uma vez que certamente sabes distinguir certo do errado. Por que hesitas cumprir teu dever? Nunca antes exibistes essa sorte de frouxidão, permitindo o sentimento derrotar-te. Tu te olvidastes dos pecados dos Kauravas e dos sofrimentos impostos sobre nós e Draupadi? Não te recordas das misérias que vivenciamos no exílio, ansiando por esse dia? Vencestes uma guerra, ó rei, mas agora tens diante de ti uma batalha ainda melhor. Uma batalha contra a tua mente. Se morreres antes da vitória nessa contenda, terás de renascer e retornar à batalha até que vença. Yudhishthira contraiu-se. A sugestão de Bhima de que não era capaz de controlar sua própria mente foi-lhe dolorosa. Inspirando profundamente, retorquiu: Ó Bhima, julgo que és tu quem está sendo derrotado pela própria mente. Certamente te atormentam os pecados do descontentamento, apego mundano, cobiça, vaidade e ignorância. Tu me instigas a aceitar a terra e abandonar meu desejo pela renúncia, mas como isso satisfará minha alma, ou mesmo os meus sentidos? O desejo por desfrute jamais pode ser saciado, e o mesmo é um impedimento no caminho espiritual. Unicamente aqueles que podem abandonar todos os desejos dessa natureza podem atingir a perfeição da vida. Quem é livre de todo desejo torna-se apto a entrar nas regiões eternas de boa-aventurança. Mas aqueles que permanecem enredados na vã procura por prazeres mundanos, muito certamente se verá obrigado a permanecer neste mundo de agonias. Sentindo-se censurado, Bhima não respondeu. Arjuna novamente se endereçou a Yudhishthira, contando uma antiga história védica pertinente ao famoso rei Janaka.
quem, certa feita, também decidira abandonar seu reino e suas riquezas de modo a adotar uma vida de ascetismo na floresta. Nesse momento, sua mulher dirigiu-lhe a palavra com firmeza, conduzindo de volta ao caminho do dever. Ela argumentou que, apesar dele querer deixar o reino em uma postura de desapego, se ele fosse de fato desapegado, não faria diferença se era ele um mendicante ou um rei, se ainda cobiçasse coisas materiais. Em contrapartida, mesmo sua vara e pote de água de mendicante seriam objetos de apego. Yashiro ouviu seu irmão narrar a história e desfrutou da audição da mesma, muito embora a houvesse ouvido muitas vezes antes. A narração, contudo, não lhe mudou a mente. Havia muitas diferentes instruções nos Vedas, cada uma destinada a um tempo e uma circunstância diferentes. Considerando a presente situação, Yashiro permaneceu convicto de que a renúncia era o único caminho possível a ele. Com afeição olhou para Arjuna. Sei que me diriges o verbo com o intento de beneficiar-me, querido irmão, mas não tocam o meu coração as tuas palavras. Não obstante, perito nas ciências marciais, não és versado nos tópicos espirituais mais sutis. A menos que sirvas uma alma autorrealizada, não te será possível compreender o verdadeiro caminho da religião. Como Bhima, vês a riqueza e a mundanidade como superiores ao ascetismo. Contudo, embora o caminho dos deveres mundanos tenha seu espaço, sua utilidade se restringe a ser o meio para a obtenção do caminho superior da renúncia. A alma é o que deve ser buscado e, por fim, a alma suprema, ambas as quais são completamente distintas da matéria. Assim, toda forma de materialismo tem que ser absolutamente renunciada. Fascinados diante da discussão entre o Yudhishthira e seus irmãos, os rishis sorriam e anuíam a aprovação conforme cada um deles discursava. Eles olhavam para Krishna, que também desfrutava da discussão, embora houvesse decidido manter-se em silêncio. Um dos rishis, Devasthana, endereçou-se ao Yudhishthira, descrevendo a vida ascética. Ele explicou que mesmo a vida de ascetismo não era destituída de ação. Com efeito, os ascetas na floresta trabalhavam duro a fim de realizar sacrifício e adorar as deidades. Tampouco era certo que mesmo eles obteriam a perfeição por meio do seu trabalho. Deshvatana disse que a vida de um rei piedoso que realiza sacrifícios zelosamente e cumpre seu dever em nada é menos religiosa do que a vida dos brahmanas ascéticos, e em nada menos capaz de acarretar a perfeição da vida. Yudhishthira não respondeu. Vyasadeva também falou demoradamente sobre os deveres e as glórias dos kshatriyas. Ele condenou os reis que faltavam com os seus deveres. Se desprotegido ficasse um reino e o povo sofresse, o rei seria visitado por pecados, além de se tornar culpável pelos crimes ocorridos no reino. O procedimento correto para um rei era cumprir a função do governante e protetor, aceitando o caminho da renúncia somente no fim da sua vida. Yudhishthira não desejava desobedecer a Vyasadeva e aos outros rishis, mas seu coração ainda não se atraíra pelo papel dos soberanos. Unindo as palmas de suas mãos, disse a Vyasadeva: Meu senhor, o pensamento de soberania, com todos os seus objetos do gozo, não me alegra. Ainda sofro ouvindo as lamentações de todas as mulheres que perderam os homens de sua família. Paz é algo que não consigo experimentar. O sábio imortal sorriu. Não te inquietes com a felicidade ou a aflição, haja vista que ambos são efêmeros. Pela influência do tempo, o indivíduo se encontra com júbilo e tormento alternadamente. O prazer gera o sofrimento e, a partir do sofrimento, o prazer renasce. Neste mundo há somente duas classes de homens permanentemente felizes: aqueles completamente tolos e aqueles que dominaram a sua mente e seus sentidos. Quem se enquadra entre esses dois extremos tem de sofrer. Por conseguinte, um homem sábio abandona o apego e a aversão e simplesmente cumpre seu dever a fim de agradar o Supremo. Teu dever é reger a terra, ó Bharata. Pelo desempenho desse dever lograrás fama e virtude inesgotáveis, ascendendo por fim às regiões mais elevadas. Yudhishthira sentiu-se dilacerado. Era contrário à sua natureza negar o conselho dos sábios, mas suas dúvidas persistiam. Como poderia aceitar o trono após haver sido causador de tão grande destruição?
Com lágrimas a cascatearem por sua face, subiu o olhar para Vyasadeva e disse: Sou mais pecaminoso dos homens. Vê só o meu coração tão farto de necessidade. Esse corpo que destina a servir outros matou muitíssimos falanges de homens. Eu, direto ou indiretamente, matei garotos, brahmanas, bem-querentes, amigos, pais, preceptores e irmãos. Mesmo caso eu viva por milhões de anos, não serei poupado do inferno que me aguarda por tais pecados. Conquanto não exista pecado em um rei matar a fim de manter seus cidadãos ou por alguma outra causa justa, essa injunção não se aplica ao meu caso. Yudhishthira sabia que para um rei matar durante a execução de seus deveres não era algo pecaminoso, mas ele não era um rei quando a guerra foi travada. Toda a matança ocorrera simplesmente para torná-lo rei em vez de Duryodhana. Semelhante egoísmo certamente era vicioso. O caminho do sacrifício não me salvará do inferno que me espera, ainda como não é possível filtrar alga lamacenta através de lamento, ou purificar uma pote com vinho, lavando com vinho, não é possível neutralizar o assassinato de homens mediante sacrifícios de animais. O Mahabharata, volume 2, capítulo 30, o pesar de Yudhishthira. Bom, vendo Yudhishthira afogar-se em remorso, Krishna aproximou-se, segurou sua mão coberta de pasta de sândalo e, similar a uma pedra de mármore, e sorriu. Não te lamentes assim ao melhor dos homens, ou adoecerás. Bom, aqueles que perecem não podem ser ressuscitados pelo luto dos que vivem. Todos eles são objetos obtidos em um sonho, os quais desaparecem quando se acordam. Purificados por golpes de armas, deixaram seus corpos ascenderem ao paraíso. Quem se afligirá por eles? Suas mulheres também deveriam rejubilar-se em razão de haverem oferido tão augusto destino, e tu agora deves assumir tua legítima posição como rei. Narada e Vyasadeva falaram em seguida. Tentaram demoradamente convencer o Pandava a livrar-se da sua tristeza e entronizar-se. Todavia, depois de tudo isso, Yudhishthira continuava incapaz de concordar. Ele pegou um punhado de terra e deixou-a escorrer por entre os dedos. Ele esperava agradar Krishna e satisfazer os rishis, mas sentia-se sujo pelo pecado. Não estava convencido de que o cumprimento do seu dever purificá-lo-ia. Seu olhar subiu para Vyasadeva. Vyasadeva, o grande erudito, seguramente é verdade que aquele que cumpre seus deveres de acordo com as injunções escriturais não incorre em pecado. Isso eu compreendo, mas não os pecados que já cometi, que me queimam e consomem. Como poderei me ver livre deles, sendo responsável pelo genocídio? Inevitavelmente hei de cair no inferno. Julgo ser melhor eu submeter-me à expiação de abster-me de comida e bebida, emagrecendo meu corpo, por até meus ares vitais partam. Certamente não existe outro meio pelo qual eu possa me libertar. Vyasadeva disse que houve muitos fatores a desencadearem a aniquilação dos kshatriyas. Os atos pretéritos deles foram a causa última, mas também foi a influência do tempo onipotente, movendo sob a vontade de Deus, que decretou que tinham de morrer. Os pandas nada foram além de instrumentos da providência. Homens como tu não vão para o inferno. Seguiste o caminho dos deuses e lograrás um destino sublime. Algumas vezes a virtude parece pecado, ao passo que outras vezes o pecado assemelha-se à virtude. Somente os homens sapientes podem distinguir.
Em teu caso, nada tens a recear, querido filho. Mesmo se houve algumas irregularidades no campo de batalha, não deves recear. Apenas aquele que peca deliberadamente, sem remorso ou arrependimento, é preso pelos grilhões do pecado e cai no inferno. Essa não foi a tua postura. Visto que foi com relutância que lutastes e agora experimentas compulsão. Esse pungimento purificar-te-á. Contudo, se ainda quiseres, pode realizar atos expiatórios, malgrado ilusória a tua crença que agistes pecaminosamente. Podes realizar os ritos de remissão próprios para os reis. Yudhishthira questionou Vyasadeva sobre os ritos expiatórios. O sábio os descreveu. Concluída a descrição, Yudhishthira disse: agradaste-me com teus ensinamentos, ó sábio. Entendo que há métodos de expiação que hão de ajudar-me. Ainda tenho dúvidas, entretanto, em relação a me tornar rei. Como posso resguardar-me de forma que não me envolva novamente em pecado? Diz-me em detalhes, por obséquio, os deveres de um rei. Preciso da instrução de como tais deveres podem estar sempre de acordo com a virtude, pois me parece que atos compulsórios a um rei são frequentemente cruentos e perigosos. Posso orar para Krishna, que parecia iluminar a noite com sua refulgência. Vyasadeva respondeu ao rei: se anelas ouvir de forma em detalhes, né? Se desejas ouvir em detalhes a respeito da moralidade e a respeito dos deveres de um rei, deves se aproximar de Bhishma, porquanto não acredito existir alguém que o excede no conhecimento pertinente a esse assunto. No céu, o instruiu Brihaspati, aqui na terra instruíram os rishis Vaishista e Chayavana. Também se educou com Sanat Kumar, Markandeya, Parashurama e até mesmo Indra. Ele indubitavelmente há de te esclarecer. Tem com ele onde jaz no campo de batalha, pois a hora de sua morte ainda não se fez chegada. Ô Fanibush, coloca um pouco de boldo ali pra mim. Ele tá fervendo ali, parece. Você tem boldo aí? Tá embaixo da pia ali. Achou aí? Não pode, tô. Deixa a infusão, né? Tá aí a chuvinha. Mas... E acende a luz pra mim, por favor, aqui. Ela acende nessa tomada aí. Isso, obrigado. Ao ouvir o nome de Bhishma, tudo que sentiu de Yudhishthira foi crescer sua angústia. Lágrimas novamente vieram aos seus olhos. Como me aproximarei do avô depois de havê-lo matado tão improbamente? Krishna acomodou sua mão no ombro de Yudhishthira. Não cedas ao sofrimento,
o melhor dos reis, deves fazer o que disse o santo Rishi, até Bhishma vai-te, e ouve-lhe discursar sobre os teus deveres, uma vez que tuas dúvidas hajam sido sanadas por aquela venerável personalidade, deves então agradar os Brahmanas e teus irmãos e tornar-lhes o rei. Os discursos alongaram-se por toda a noite. Quando o primeiro raio de luz ao do alvorecer irrompeu no horizonte, Yudhishthira decidiu aceitar o conselho de Vyasadeva e foi ter com Bhishma. Erguendo-se pelo bem do mundo, ele disse: assim farei, após eu haver sido devidamente consagrado pelos Brahmanas, aproximar-me-ei do sapiente avô Kuru. Relutante ainda estava Yudhishthira, mas não haveria de contrariar a vontade de Krishna. Estava pronto para ser coroado imperador, mas precisaria ouvir mais instruções de Bhishma antes que pudesse entregar o seu coração à responsabilidade. Vendo Yudhishthira finalmente de pé, os demais Pandavas entreolharam-se aliviados. Arranjos foram feitos a fim de que todos fossem levados para a cidade, de modo que a cerimônia de instalação pudesse acontecer. Com a lua conjugada com o sol rodeado por estrelas, Yudhishthira, acompanhado por Krishna e seus irmãos, rumaram para Hastinapura. Louvado por bardos e cantores, viajava sobre uma quadriga branca, coberto por pele de veado, atrelada a 16 bois de cor branca. Bhima segurava as rédeas, enquanto Arjuna sustentava uma formosa sombrinha branca sobre sua cabeça. Flanqueando o Yudhishthira de ambos os lados estavam gêmeos abandando com chamaras e empunhadura de ouro. Yudhishthira solicitou a Dhritarashtra que fosse à frente da procissão, e o ancião monarca Kuru sentou-se com Gandhari em uma quadriga dourada. Imediatamente atrás de Yudhishthira vinha Krishna em sua própria quadriga, conduzida por Daruka e puxada por seus 4 lustrosos corcéis. Satyaki encontrava-se sentado ao lado de Krishna. Um grande número de elefantes e quadrigas compunham o restante da procissão. Eles deixaram a região da floresta próximo aos Ganges e procederam lentamente ao longo da bem pavimentada estrada para a cidade. À medida que entravam em Hastinapura, eram saudados pelo som de tambores e búzios, bem como pelos gritos e de aplauso de milhares de regozijantes cidadãos. Bom, capítulo 31, as instruções de Bhishma. Ao receberem as novas de que os Pandavas estavam retornando, os cidadãos de Hastinapura decoraram rapidamente a cidade com coloridos festões e guirlandas. Eles então colocaram-se à beira das ruas e atiraram a flores e arroz à proporção que a procissão se dava. Revendo os 5 irmãos, o povo sentia como se sua consciência houvesse retornado ao corpo. Lágrimas todos derramavam e exclamavam expressões de felicidade. Conforme a procissão percorria a estrada, mulheres abastadas atiravam das sacadas das mansões de tecidos de seda e pedras preciosas. Mulheres gritavam por Draupadi, que vinha atrás de seus irmãos em uma quadriga coberta por um dossel de seda. És digna de louvor, aventurosa princesa que serve ao lado de tão grandiosos heróis como Gautami e os 7 rishis celestiais. Não há dúvidas que teus atos e votos religiosos frutificaram. Yudhishthira colocou-se em direção ao palácio Kuru, onde foi recebido com aprazíveis discursos dos cidadãos de maior destaque. Fortuosamente, Vossa Majestade voltou a nós depois de haver derrotado os inimigos de Vossa Majestade, o melhor dos reis. Vossa Majestade, após Vossa Majestade haver reavido o reino de Vossa Majestade mediante virtude e perícia, que Vossa Majestade permaneça nosso regente por um século. Vossa Majestade há de proteger os seus súditos, assim como Indra protege os deuses. O quadrilho de Yudhishthira então conduziu pelos amplos portões do palácio e até o complexo. Brahmanas recitavam mantras védicos de maneira a invocar a auspiciosidade, enquanto Yudhishthira apeava do seu carro e caminhava para o interior do templo. Curvou-se
diante das deidades, adorando-as com pedras preciosas e guirlandas e incensos. Quando deixou o templo, viu Brahmanas aguardando e carregando artigos sagrados. Conforme Yudhishthira rumava para o salão de assembleia, os Brahmanas proferiam bendizeres e adoravam. Entre os Brahmanas havia um Rakshasa disfarçado, seu nome era Charvaka, e era um velho amigo de Duryodhana, não obstante vestido como um Brahmana. Colocou-se a insultar o Yudhishthira, né? Ó filho de Kunti, todos esses ascetas fizeram de mim seu porta-voz. Eles dizem que grande infâmia recai sobre o Yudhishthira, que é um rei malicioso e assassino de seus próprios parentes. Seria melhor se ele agora abandonasse a sua vida. Ouvindo as palavras de Charvaka, os brahmanos ditaram-se em falatório iracundo. Então, envergonhados, silenciaram-se. Nenhum deles concordaram com Charvaka. Ansiosamente olharam eles para o Yudhishthira, que curvou sua cabeça e disse: ó Brahmanas, ficai contentes, dar-se-á tudo segundo dizes. Não maldizeis minha pessoa, pois logo hei de desfazer-me da minha vida. Tais não são as palavras nossas, ó rei. Jamais dissemos algo similar. Desejamos a vossa majestade toda prosperidade. Alguns dos principais sábios olharam atentamente para Charvaka e, através de uma visão espiritual, compreenderam sua identidade. Esse homem é o perverso Rakshasa Charvaka, amigo de Duryodhana. Com seus olhos enrubescidos, devido à grande ira, os sábios empunharam seus cordões sagrados e pronunciaram a sílaba védica Hum. Charvaka caiu como uma árvore atingida até a raiz pelo raio de Indra. Enaltecido e tranquilizado pelos brahmanas, Yudhishthira entrou no salão da assembleia com uma mente feliz e assentou-se sobre o trono de ouro. Em outros 2 assentos de ouro, voltados para ele, sentaram-se Krishna e Satyaki, ao passo que Bhima e Arjuna sentaram-se à sua direita e à sua esquerda. Kunti sentou-se em um trono de marfim branco com os gêmeos do seu lado. Dhritarashtra e outros kuros mais velhos sentaram-se próximo em assentos tão refulgentes quanto o fogo. No salão em que se enchia o som do de cantos sacros, começava a cerimônia. Yudhishthira foi ungido com água sagrada, contida em vasos de ouro, bem como leite, mel e iogurte e ghee. Uma vez vestido em trajes brancos de seda pura e ornamentado por joias de ouro, guirlandas radiantes, Yudhishthira foi conduzido por Daumya até um belo assento forrado por pele de tigre. Com Draupadi ao seu lado, fez o Yudhishthira oferenda ao fogo sacrificial. Quando a cerimônia estava completa, Krishna concluiu os ritos, empunhando um grande búzio alvo com ele, gotejando água santificada sobre a cabeça coroada de Yudhishthira. Yudhishthira levantou-se, rei dos Kurus. Milhares de tambores soaram e o salão encheu-se com aplausos de clamores de aprovação. Yudhishthira distribuiu caridade aos muitos brahmanas presentes, começando por Daumya e os sacerdotes que haviam dirigido a cerimônia. Enquanto repetidamente abençoando e louvando, dava em caridade pilhas de ouros e gemas. Depois de abundante caridade, Yudhishthira sentou-se no trono real e discursou: verdadeiramente grandioso tem de ser o homem que recebe tão grande honraria e adoração da parte de todos esses brahmanas eruditos. Não me sinto digno de tais palavras. Certamente somos os favoritos de vossos corações, dado que nos descreveis como exitosos em muitas esferas. O rei Dhritarashtra, entretanto, é nosso pai, o nosso Deus. Se quereis agradar-me, obedecer-lhe e fazer o que ele deseje. Ele é o mestre do mundo, o mestre de vós e o mestre meu. Não o trateis diferentemente de como tratava ele no passado.
O nobre Yudhishthira preocupava-se com a possibilidade de que Dhritarashtra agora fosse negligenciado ou até mesmo destratado, uma vez que muitas pessoas culpavam pela devastação. Depois de deixar claro que não aceitaria semelhante conduta em relação ao monarca cego, Yudhishthira apontou seus ministros. Bhima tornou-se príncipe regente, Arjuna, comandante do exército, os gêmeos, os administradores da justiça, Daumya foi estabelecido como sacerdote, Sanjaya, conselheiro real, Yudhishthira então instruiu Jujutsu a cuidar de Dhritarashtra e cumprir seus comandos referentes a qualquer administração estatal que lhe atribuía como regente de Hastinapura. Yudhishthira então fez os arranjos necessários para que os brahmanas realizassem cerimônias de Shraddha para os falecidos e ordenou que as muitas viúvas recebessem provisões adequadas. O Yudhishthira também requestou que edificações para distribuição de alimentos e também balneários públicos e monumentos fossem construídos em nome dos guerreiros que pereceram na guerra. Dhritarashtra, em nome dos seus parentes mortos, distribuiu riquezas aos brahmanas. Bhima recebeu um magnífico palácio, antes ocupado por Duryodhana, e ele entrou jubilosamente no mesmo, como um leão das montanhas entrando em uma caverna. O mais esplêndido palácio de Dushashana foi dado a Arjuna, e ele e Krishna adentraram-se a fim de descansar após a cerimônia. Os palácios de Durmashana e Durmukha foram dados a Nakula e Sahadeva. Respectivamente, todos os pandas estavam tão contentes quanto os deuses do paraíso quando entraram em suas novas residências.